paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto, seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal Bíblia e Teologia. Canal esse, como você já sabe, que tem o intuito de levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam. E hoje retornaremos ao estudo dos 7 Eu Sou de Jesus. E hoje, mais especificamente, vamos tratar ele dizendo sobre si mesmo: Eu sou o bom pastor. Desde já, eu digo a você que se você não é inscrito no canal e é a primeira vez que nos visita, não custa nada, se inscreva, curta, compartilhe. E você que tem deixado a desejar, não tem curtido, compartilhado e nem comentado no nosso canal, ajude-nos a crescer, ajude-nos a levar a palavra de Deus. É por isso que eu digo, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E o texto que eu quero compartilhar com você se encontra ainda no capítulo 10 do Evangelho de João, a partir do versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixará a mente suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu sou o bom pastor. Nesse contexto ao qual lemos, eu quero destacar algumas coisas importantes para o nosso ensinamento nos dias de hoje. Primeiro, eu quero falar sobre esse mercenário. O que seria um mercenário? Para nós hoje, mercenário seria aquele que recebia algum preço para assassinar alguém. Mas no tempo de Jesus, o mercenário seria um assalariado, alguém que era pago para cuidar ou fazer alguma coisa. Nesse contexto, o mercenário seria aquela pessoa que receberia um salário para cuidar das ovelhas. Todavia, o mercenário não tinha nenhum relacionamento pessoal íntimo com as ovelhas. A única coisa que ele se importava era o seu salário. A única coisa que ele se importava era consigo mesmo. Por isso que Jesus diz que o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. O mercenário só se preocupa consigo mesmo. Quando ele vê vir o lobo, ou seja, quando ele vê o perigo se aproximando, ele não pensava duas vezes em abandonar as ovelhas. O bom pastor é diferente do mercenário. Enquanto o mercenário foge para proteger a sua vida, o seu bem-estar, o bom pastor, ele coloca a sua vida em favor das ovelhas. A principal característica do bom pastor, que é o próprio Cristo, é que ele dá a sua vida pelas ovelhas e não pensa duas vezes. Além de alguns outros cuidados que o pastor tinha para com as ovelhas, como alimentar, dar de beber, guiar ela pelo caminho seguro, o bom pastor, ele entrega a sua vida pelas ovelhas. A imagem, a figura do pastor não era algo estranho para o povo que estava escutando Jesus. Por quê? Porque até no Antigo Testamento a figura do pastor era bastante conhecida, ou quem não se lembra, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Salmo 23, Salmo de Davi, quando ele diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é uma passagem também que é meio desconhecida daquelas pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia, que é Ezequiel 34. Eu queria ler uma parte com você. Ezequiel 34, versículo 22 e 24, que diz assim: Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre as ovelhas e ovelhas.
Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Essa figura aqui de Davi representa o Messias, o descendente de Davi, que se cumpre cabalmente na vida de quem? De Jesus Cristo, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O bom pastor não somente dá vida, é interessante que nesse contexto fala que o bom pastor também conhece as suas ovelhas. Veja o que ele diz a partir do versículo 2 do capítulo 10 de João. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Aqui a gente vê que o bom pastor, que é Cristo o Senhor, não somente conhece as suas ovelhas, ele conhece cada uma pelo nome. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que você passa, sua tristeza, as suas lutas, as suas dificuldades, esperanças e sonhos, tudo o Senhor conhece. Nada está fora do conhecimento de Deus das suas ovelhas. Mas qual é a responsabilidade das ovelhas diante do pastor? A Bíblia nos diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas. As ovelhas que pertencem ao bom pastor conhecem também o seu pastor. Como, Gilberto? Pela sua visão? Não. É pelos seus ouvidos, é pela sua audição. Alguns dizem, conhecedores das ovelhas, que as ovelhas têm uma visão muito precária, muito dificultosa. Todavia, elas têm uma audição muito rara, muito perspicaz. É por isso que Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ou seja, elas não somente conhecem a voz do seu pastor, elas são obedientes ao seu pastor. As ovelhas do pastor, elas seguem, elas obedecem, tudo porque elas conhecem a voz do bom pastor. Mas não é só isso. O bom pastor faz promessas incomparáveis para com as suas ovelhas. Veja o que ele fala a partir do versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O bom pastor, ele faz promessas incomparáveis para as suas ovelhas. E qual é, Gilberto? É que, primeiro, ele dá a vida eterna. O bom pastor, somente ele pode dar a vida eterna às suas ovelhas. As ovelhas dele é aquelas que ouvem a sua voz e obedecem. Há aqueles outros que tentam ser ovelhas do pastor sem ouvir, sem obedecer. Esses não são ovelhas, esses são cabritos, são bodes. Aqui a gente vê que os judeus tentavam interpelar Jesus. Se tu és o Cristo, nos fala abertamente. Jesus diz, vocês não creem, vocês se mantêm incrédulos diante da minha palavra, porque vocês não pertencem às minhas ovelhas. As ovelhas do Senhor, elas têm a percepção, o discernimento. Elas não escutam a voz do estranho, elas só escutam a voz do bom pastor, e ao ouvir, elas obedecem. E é para elas que ele faz essa promessa: eu lhes dou a vida eterna. Segunda promessa: jamais perecerão. Ou seja, não há mínima possibilidade de uma ovelha de Cristo, alguém foi eleito antes da fundação do mundo, se perder. Ele diz jamais, jamais perecerão. Não é qualquer um que faz essa promessa, é Cristo, o Filho de Deus vivo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Segundo, ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão. Alguém pode dizer, ninguém, exceto a própria pessoa. A própria pessoa pode dizer não. A própria ovelha pode dizer, eu não quero mais que você seja meu pastor. Quando Jesus diz ninguém, está incluindo também a própria ovelha. Ninguém pode arrebatar, tirar, arrancar a ovelha da mão do bom pastor. E terceiro, ele diz que o próprio Deus estará guardando, protegendo a ovelha. Como eu falei num vídeo passado,
As ovelhas de Cristo estão duplamente guardadas e protegidas pela mão do Pai e pela mão do Filho. Eu sou o bom pastor. Em que posição você se encontra? Você pertence ao aprisco do bom pastor? Ou você, tristemente, pode dizer que é um bode ou um cabrito? A palavra de hoje, para mim e para você hoje, é que as ovelhas de Cristo, as ovelhas do bom pastor, escutam a voz do pastor e reconhecem. E o bom pastor, o verdadeiro pastor de nossas almas é Cristo, o supremo pastor. No capítulo 14, no versículo 23, Jesus diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Cristo é o bom pastor. E hoje, quem sabe você está escutando a mensagem do Evangelho ser pregada. Essa não é a minha voz, essa é a voz através da pregação da sua palavra de Cristo. Todas as ovelhas que amam o seu pastor ouvirão a palavra, obedecerão a palavra. Quem sabe você não tem obedecido a palavra de Cristo. As verdadeiras ovelhas de Cristo tomam a Bíblia, a palavra de Deus, como o requisito, como a bússola para o seu caminhar, a bússola para o seu proceder e a lente para olhar o mundo à sua volta. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E as ovelhas conhecem o seu bom pastor e lhe obedecem. Que essa palavra venha ser bênção para a sua alma e bênção para o seu coração e que você tenha um final de semana abençoado na pessoa de Jesus Cristo. Não se esqueça, curta, compartilhe e deixe seu comentário e que a paz de Cristo reine em seu coração. Amém.